mais que o tempo passa e simplesmente desce um anjo e fala: mulher, hoje vai ser abençoada a tua vida, e o teu ventre sairá um filho, e o nome desse filho será por Samuel. Ela disse: mas meu Senhor, eu já sou velha, não posso gerar um filho. Aquele homem chega e fala: olha, quem manda te dizer não é fulano, sou Deus que fala contigo, e você terá um filho. O tempo passa, Penina não sabe disso e começa a atacar simplesmente ela novamente, começa a falar mal dela novamente. O tempo passa, ela começa a engordar, ela começa a ficar com barriga. Aí a mulher começa a olhar para ela e dizer o seguinte: você deve estar comendo demais, você deve ter comido demais, deve ter se embriagado, não é possível. E ela fica só no mistério, porque quando Deus faz uma promessa, não é para fulano que está do seu lado, é para você. A bênção é sua, é só você pegar e glorificar, e no momento certo Deus vai brotar na tua vida. E todos vão ter que ver que Deus é Deus. Quem acredita, levanta a mão, glorifica, exalte a Deus, porque Ele é fiel. Para me chegar em Salomão, tem que tirar o que você comer. Para me chegar sobre as vestes, sobre o óleo na cabeça, tem que chegar lá para você comer. Não adianta falar receba, você não está entendendo nada. E se você está aqui e está entendendo, me dê um sinal com a tua mão dando glória para o Senhor. Isso é prova que Deus está aqui. A Bíblia continua me dizendo o seguinte: que o tempo passa, a barriga daquela mulher cresce, vem o filho. Ela chega para o seu marido e fala: olha, Deus cumpriu com o que Ele tinha dito em nossas vidas. Verdadeiramente, Deus, Ele é fiel. A Bíblia diz que sobe Ele novamente para, aleluia, mandar sacrifício ao Senhor. Só que a parte dela, aleluia, não é mais dela, é também, aleluia, simplesmente para o teu filho também. E desce e todos estão contentes. O tempo passa, Samuel começa a virar rei. Ele foi ungido, e naquela época quem era ungido era derramado óleo sobre a sua cabeça. Ele começou a fazer o querer do Senhor. O tempo passa, o nome de Deus foi glorificado. E no livro de 1 Samuel 2:6, 2:3 diz a Bíblia que naquele exato momento ele diz o seguinte: ela falou assim: olha, bendito seja o nome do Senhor. Simplesmente Deus dá, Deus tira, Deus mata, Deus edifica, Deus dá, Deus tira, Deus faz, acontece, porque Deus, Ele é Deus. Simplesmente Deus, Ele é Deus. Isso era uma oração em forma de cântico. Aí eu lembro que quando ele procura um verdadeiro adorador, é adorador em espírito e em verdade, no momento de coisas boas e no momento de coisas ruins também. A Bíblia começa a me dizer um pouco mais que com o passar do tempo ele se torna rei, ele começa, aleluia, a fazer o querer, o trabalho do Senhor. Porém existe um homem por nome de Saul, a qual também foi ungido com óleo sobre a sua cabeça. E ele começa simplesmente a fazer o que o Senhor não se agradava. Por quê? Porque tinha um cargo, ele achava que ele era bonito, ele achava que ele podia fazer e acontecer. Não, eu posso fazer porque eu sou rei, eu fui consagrado. Ei, querido, consagração Deus te dá sim, mas só te tem dado para você fazer o que Deus manda, não o que você acha que deve ser feito. O que eu quero te explicar é o seguinte: o verdadeiro ofício de um profeta, o verdadeiro ofício de um vaso é falar e fazer o que Deus manda, não o que você quer saber, não o que você quer ouvir, é o que Deus quer mandar na tua vida. A Bíblia ainda me diz um pouquinho mais, que Saul começou a fazer algo que Deus não se agradava. Só que na casa de Jessé havia um pequeno. Quem está entendendo o mistério? Havia um pequenininho. E ele simplesmente tinha recebido uma ordem do seu pai, dizendo o seguinte: ó, vai lá e vai apacentar as minhas ovelhas. Ok, pai, foi. Enquanto os maiores, os mais bonitos, os mais robustos simplesmente ia para a peleja. Ele olhava, via, chamava a atenção. Eu acredito que ele também queria, porém ele não tinha tamanho, não tinha estatura, ele nem tinha experiência. É aí que, meu Deus, ele confunde tudo de novo. Aleluia, Deus. Levanta a mão direita assim. Levanta a mão direita. Não vou gritar não, porque a unção é na gritaria. Não. O Deus, só qual eu sirvo, mandou dizer para a igreja assim: Ele escolheu vós, não vós escolheu Ele. Antes de ser formado no ventre de vossas mães,
Ele já tinha escrito o teu nome ali em cima. E hoje vós estás aqui. A partir de hoje, não se preocupe, porque o óleo não vai faltar sobre a tua cabeça. As vestes que um dia estavam sujas, hoje Ele troca por alvas. E diga: não temas, e eu sou contigo. Eu sou o teu Deus, e eu vou na tua frente, na tua retaguarda. Esse é o Deus que você serve. A Bíblia diz que com o passar do tempo, ele chega, chama Jessé. Fala: Jessé, oi, ó, me convidar na tua casa, porque eu preciso ungir um rei. Vamos. Só que não fale pra ninguém, tá? Tá. Se alguém perguntar, falando que vamos oferecer um sacrifício ao Senhor, mas não fala que eu vou ungir um rei. Olha pra mim. Ele pega uma botija cheia de azeite, coloca perto de sua veste, perto do seu manto, esconde. Olha para mim, esconde, para ninguém ver. Quem não vê? Os invejosos, sabe, aqueles que querem te atacar. A unção é tua, não é dele. Está entendendo? Isso aqui, simbolicamente, como se fosse um botija de azeite, é dele, não é ele que vai ser exaltado. Por quê? Porque Deus marcou o encontro com você. Se é você que está aqui dentro, é você que vai ser exaltado, é você que vai ser ungido, é você que vai ser levantado para falar o que Deus manda. Ele pega, coloca. Jessé, ó, não conte para ninguém, tá? Ok. Aí tá descendo os dois. Aí vem o cidadão: opa, Jessé, oi, querido. Onde está indo? Estou oferecendo um sacrifício. O senhor como aqui com Samuel. Amém, vai com Deus. Fique com ele. Foi. Chegou e está lá os três bonitos na frente. Os mais charmosos, né? Os mais que chamam atenção. Está sentado. Na hora Samuel olha e fala: cachê aquele. Não. Aquele tem cara de vaso. Aquele ali é Deus puro na terra. É ele, não é ele. Senhor, ô fulano, vem cá. Senhor, te consagro. Deus fala: não é esse. Mas Senhor, peraí, não é esse. Jessé, cadê o outro? Ô fulano, oi, vem cá. Vai ser um dia aí, você vai ser rei, ó. Oxe, vem cá. Senhor, Samuel, não é esse. Eu não olho como um homem. Eu olho no coração. Ai, que impomenta. Ai, me tem que andou, que me vai a sé. Como assim não ia? Deus sabe a peleja que você tem passado. Deus sabe o urso que você matou. Deus sabe o leão que você mata por dia. Mas não tem esse seita, Jesus. Não adianta eu fiz isso, eu fiz aquilo e falar o seguinte: irmão, eu preguei em tal lugar, Deus sacudiu. Ei, quer que você seja exaltado? Fique em paz, fica no óleo. O teu nome vai ser soprado quando você descer na oraria, para que Deus venha te exaltar na terra. Foi mando, foi. É o nome de Deus que tem que ser glorificado, é dele. A glória foi cantada. Porque nele, por ele, para ele são todas as coisas. É dele. A Bíblia me diz o seguinte: que passa o terceiro, passa o quarto, passa o quinto. Aí vem ele, Davi. Vem ele, pequenininho, acredito fedido, porque ele estava lá no pasto. É verdade, estava fedido. Tinha mexido com o ovelho o tempo todo, lutou com o urso, lutou com o leão. Estava lá, ninguém dava nada. Só que Deus não olha a capa, Deus olha quem está vestindo a capa. Está entendendo o mistério? Aí ele vem: oi pai, oi. Pois não. Homem, menino, vai lá tomar banho. Não, mas eu tenho que cuidar das ovelhas lá que o senhor mandou, senão você sabe, né? Ó, vem cá. Deus fala: Samuel é ele. Samuel é ele. Quem é de Deus consegue entender que é você. É você que
Deus te exaltou, é você que Deus vai te exaltar, é você que vai ser levantado como profeta, é você que vai ser abençoado no teu serviço, é você no seu trabalho, é lá que Deus vai te exaltar, vai. A Bíblia fala, ele não sabia que ia ser ungido como rei, ele não nem esperava que iria acontecer, ele foi pego de surpresa. O que eu entendo por isso? Deus vai fazer surpresa na tua vida a partir de hoje. Você acredita? Joga a mão pro alto e manda glória para ele. É surpresa. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Ei, a Bíblia diz o seguinte, que ele pega, Senhor, é esse me escolhido. Derramou óleo sobre o que? A cabeça dele. Foi ou não foi? Não, você não entendeu. Foi ou não foi? Fala com voz de profeta. Foi ou não foi? Sobre a cabeça dele. Jesus, agora. Sabe por que as coisas não acontecem na tua vida? A tua cabeça não está no mandamento de Deus, porque a unção vem por cima. Não, eita Jesus.